Primeiro você foi observar o alinhamento e agora você veio aqui atrás. E dá uma olhada que aqui atrás eu também buscaria um alinhamento, só que aqui está um pouco diferente. Existem algumas ondinhas ali. Só que essas ondinhas, por enquanto, não estão me chamando a atenção. O que eu posso falar que de fato me chama a atenção é essa parte aqui embaixo. Por que que você foi ali direto, Leandro? Não é que eu fui direto. Só que em ambas as vértebras você percebeu uma hidratação. Elas têm a corzinha do líquido lá, ó. E onde que eu fui buscar a característica dessa? No tom diferenciado. Aqui tem uma desidratação. Esse paciente tem uma desidratação discal entre L5 e S1. Possivelmente característica da dor desse paciente. E aquela bolinha que eu circulei, ela mostra justamente o direcionamento daquele disco intervertebral. Esse direcionamento é o que a gente agora vai em busca. Essa figura que está na nossa esquerda, ela mostra isso, ó, um exemplo desse direcionamento. Ela pode querer sair desse espaço entre as vértebras. Só que eu não posso falar em primeira instância que tudo isso que eu estou vendo na imagem é hérnia. Tem que tomar um certo cuidado. Essa aqui, ó, por exemplo, é uma região que me chama a atenção. O disco está com uma cor diferente e tem uma bolinha naquela parte ali. Eu fiquei curioso, queria saber isso. Então, o exame ele é feito 1 hora com o paciente em uma posição que não causa nenhuma carga na coluna e 1 hora pedem para ele fazer uma posição que causa essa carga. Fazendo a posição que causa carga, tem esse direcionamento. O corte sagital ele é bom para te dar uma ideia do que está acontecendo. E quando eu faço esse tipo de corte, esse aqui é um corte que nós chamamos de axial. Então, o axial ele é como se fosse um corte transverso, na linha do horizonte. Essa área aqui atrás ela está mais escura. O disco intervertebral do paciente está aqui, ó. Aqui que está o problema. E nessa figura da direita? O disco do paciente está aqui, ó. Bom, então quer dizer que eu me utilizei do corte sagital para ter uma ideia do que está acontecendo e o corte axial é que vai me ajudar a fechar esse diagnóstico. De fato, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que imaginar que eu vou desenhar um ângulo de 90 graus assim no paciente. Por que eu estou fazendo assim? Para a gente entender o que eu quero mostrar. Esse ângulo de 90 graus não precisa necessariamente ficar nessa posição. Então, você pode colocar um ponto no meio do corpo vertebral do paciente, levar a linha para um lado e levar a linha para o outro lado. Eu tentei desenhar próximo do que seria 90 graus. A minha pergunta é, esse extravasamento do disco do paciente coube nos 90 graus? Essa é a pergunta a ser feita. Dá uma olhada que se nós desenharmos aqui na outra vértebra, eu coloco um ponto aqui, trago uma linha, trago outra em 90 graus. A pergunta é, o extravasamento que vocês estão vendo ali coube? Ele coube nos 90 graus? Bom, então é assim que a gente acaba classificando isso. Nós temos uma base desse disco e nós temos um deslocamento. É com isso que eu vou agora me atentar. Olha esse exemplo. Vou tentar colocar o ponto aqui e desenhar 90 graus. Precisa ficar perfeito. Próximo dos 90 é o que interessa para nós. O meu interesse está aqui, ó. Esse é o conteúdo que foi extravasado. É isso que eu quero entender. Coube. Se o conteúdo que nós estamos enxergando coube, isso significa hérnia. Se o conteúdo não coube, isso não é hérnia. Isso significa um abaulamento. Abaulamento. Se o paciente tem um conteúdo que fica para fora desses 90 graus, o paciente não tem hérnia. O paciente tem abaulamento. E esse é o caso que pode ser tratado com terapia. Se o conteúdo que está ali é hérnia, agora eu tenho que fazer uma outra pergunta. Essa hérnia, ela é protusa ou ela é uma hérnia extrusa? Uma hérnia protusa é uma hérnia que tem a base maior que o deslocamento. Uma hérnia protusa é uma hérnia que tem a base maior que o deslocamento. E uma hérnia extrusa é uma hérnia que tem a base
menor que o deslocamento. Então eu vou sempre pegar o caso do paciente, colocar uma linha na base, medir a base e o deslocamento. Base versus deslocamento. Nesse caso, o que eu estou tendo aqui é um exemplo de uma hérnia que tem a base maior que o deslocamento. Eu tenho aqui então um exemplo de uma hérnia protusa. Nesse outro caso, eu posso traçar uma linha do local da base e também o tamanho que tem esse conteúdo. Aqui eu consigo perceber que eu tenho uma base menor que o deslocamento. Isso significa que essa imagem mostra para nós um caso de uma hérnia extrusa. Ok?